3. Boa noite, alunos da administração do terceiro termo noturno. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do nosso conteúdo da aula de hoje. Por motivos maiores, essa pandemia do coronavírus, nós tivemos que nos adequar, com aulas remotas, para poder estar ofertando para vocês um ensino de qualidade. E sendo assim, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor a nossa aula e ficar mais claro para vocês na hora de realizar as atividades de fixação. Então, sendo assim, eu postei no Moodle algumas atividades para serem realizadas. Postei também o roteiro da nossa aula, tudo comentado, tudo certinho. E também eu postei um artigo que fala sobre o conteúdo de hoje, que é a departamentalização. Que nós já estamos vendo há algumas aulas esse conteúdo e nós vamos dar continuidade aí. Sendo assim, eu trouxe aqui uma revisão para a gente falar rapidinho do que é o rateio, o rateio por absorção e também a departamentalização, que também está no Moodle. Então fala assim, o rateio por absorção, indicado para a empresa que produz produtos similares ou de larga escala, parte do princípio da economicidade. E quanto mais se produz, mais barato se apresentam os custos indiretos. Há três bases de rateio bem comum para esse cenário, que é por quantidade, área e por hora. E também nós temos a questão da departamentalização, que nós vimos também na aula anterior, que fala assim, departamentalização, indicado para a empresa que possui fabricação de produtos diferentes ou empresas de prestação de serviço, onde a única base comum para analisar os custos indiretos é a hora. Nesse sentido, encontra-se um valor para cada hora em cada setor. Por exemplo, preparação, montagem e acabamento, que na verdade, quando a gente fala em departamentalização, nós estamos falando em departamentos, como no caso do exercício que está aqui na lousa. O exercício que está na lousa, ele é o exercício que fala que o produto ele passa pelo departamento de produção e acabamento. Sendo assim, nós estamos utilizando a questão de departamentalização. Por quê? Porque os custos indiretos de fabricação, eles são alocados em cada um dos seus departamentos. Então, sendo assim, eu resolvi comentar a primeira atividade. A primeira atividade fala assim: a empresa Brinquedos Infantis do Brinks fabrica 3 tipos de brinquedos com foco no desenvolvimento da coordenação motora das crianças. O primeiro é um carrinho e o segundo é um boneco, que permite várias articulações, e o terceiro é uma caixa com cubos para montagem. O custo indireto de fabricação foram os seguintes. Então aqui no caso, eu tenho os custos indiretos de fabricação, que no caso seria o seguro da fábrica, a manutenção da fábrica, a força motriz e a limpeza, entre outros gastos. Sendo assim, o que acontece? Eu tenho que fazer a alocação desses custos indiretos de fabricação dentro dos seus departamentos, que no caso aqui é o de produção e de acabamento. Esse exercício, ele fala da produção de carrinhos, bonecos com articulações e também caixa com cubos. Sendo assim, nós temos aqui a hora que ele passa lá pela produção. O carrinho ele passa durante 40 horas a fabricação desse carrinho. O boneco 20 horas e a caixa com cubos 110 horas, num total de 170 horas. E no acabamento 20 horas para carrinho, 10 horas para boneco e 40 horas para a caixa com cubos, totalizando 70 horas. Sendo assim, nós temos que fazer os cálculos para alocar esses custos indiretos de fabricação dentro de cada departamento, através da hora de cada produção. E eu vou explicar no próximo vídeo como se faz isso. Tudo bem? Assista ao próximo vídeo, que aí eu vou detalhar melhor essa questão de alocação desses valores. Dando continuidade à nossa aula, então aqui eu tenho no total de 170 horas de produção, 70 horas de acabamento.
levando em consideração a isso, nós temos que realizar os cálculos. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira, para encontrar o custo de produção dos carrinhos na sua totalidade, né, o custo total, e também o custo individual de cada carrinho, que é o que eu vou explicar agora. Vocês irão perceber que nós temos algumas abreviações na nossa lista de exercícios. Sendo assim, toda vez que você encontrar a sigla MD, quer dizer que é o material direto. Então, todos aqueles materiais diretos que vai no produto, ele vem com a sigla MD. Mão de obra direta, ele vem com a sigla MOD. Então, tudo que tiver MOD refere-se à mão de obra direta. E também nós temos a sigla CIF, que refere-se a custo indireto de fabricação. Então aqui eu vou explicar para vocês como se calcula a questão da produção do carrinho, tá? E posteriormente vocês irão calcular o do boneco com articulações e a caixa com cubos. Então funciona da seguinte maneira: para encontrar o valor, né, dos custos indiretos de produção do carrinho, eu pego o valor total, que no caso aí está no exercício, ele já vem especificando o valor total, que é R$ 25.334,13, num total de 170 horas. O que é esse total de 170 horas? É o total de horas lá na produção, então 40 mais 20 mais 110, que é um total de 170 horas. E também, eu preciso calcular agora do carrinho. Sendo assim, eu vou fazer a conta somente com as horas de produção do carrinho, que no caso é 40 horas. Sendo assim, eu aplico na regra de 3. 25.334,13 corresponde ao total lá do departamento de produção, que é 170 horas. E o do carrinho, a fabricação dele lá na produção é 40 horas. Como eu não sei o valor, eu chamo de X. Sendo assim, eu começo a operar, multiplicando sempre pelo lado da incógnita. 170 vezes X, 170X. Aí 25.334,13 vezes 40. E aí, consequentemente, eu encontro o resultado. O resultado que eu encontrei, eu divido por 170. Por que eu divido por 170? Porque o 170 ele está multiplicando o X. Então, toda vez que ele passa depois do igual, ele passa dividindo. Sendo assim, eu fazendo essa divisão, eu encontro o valor, né, dos custos indiretos da parte de produção do carrinho de R$ 5.960,97. Consequentemente, eu tenho que calcular também no departamento de acabamento. Eu pego o total, que já está descrito no exercício, que é 15.527,37, num total de 70 horas. 70 horas é o total de horas lá do departamento de acabamento. Então, 20 mais 10 mais 40, que é igual a 70. Consequentemente, eu vou pegar somente o do carrinho, a parte de acabamento do carrinho, que no caso é 20 horas, que é o valor que eu quero descobrir. Então, como eu não sei, eu chamo de X. Consequentemente, eu faço as contas, que no caso eu sempre começo pelo lado da minha incógnita. 70 vezes X, 70X. 15.527,37 vezes 20, eu encontro o valor. Aí, como eu disse anteriormente, o que está multiplicando, ele passa dividindo, que eu acho o valor lá do departamento de acabamento dos custos indiretos de fabricação, no total de R$ 4.436,39. No próximo vídeo, eu vou explicar como eu chego no valor total de fabricação, quando eu tenho a quantidade total de carrinhos, e também o valor unitário de cada carrinho. Dando continuidade à nossa aula de hoje, agora eu vou explicar como a gente chega no cálculo do custo total e do custo unitário de cada produto. Então, sendo assim, nós estamos calculando o custo total e o custo unitário do carrinho, do exercício número 1. Consequentemente,
depois que eu encontrei esses valores aqui do departamento de produção com relação ao carrinho e do departamento de acabamento com relação também ao carrinho, nós vamos para a soma de todos os valores que se refere à produção do nosso carrinho. Consequentemente, o exercício ele fala que o produto carrinho teve material direto um total de R$ 28.934. Então, R$ 28.934 é material direto. Posteriormente, também lá no nosso exercício, fala que mão de obra direta teve um total de R$ 14.234. Então, R$ 14.234 refere-se à mão de obra direta. Posteriormente, eu também vou somar o valor de cada departamento com relação ao carrinho. Departamento de produção, que refere-se ao custo indireto de fabricação do carrinho. Então, na produção, o custo indireto foi de R$ 5.960,97. Então, R$ 5.960,97 refere-se a 40 horas lá no departamento de produção de custos indiretos de fabricação. E posteriormente, R$ 4.436,39 no departamento de acabamento, um total de 20 horas, que é o valor que nós encontramos aqui. Então, esse valor é do departamento de acabamento com relação ao custo indireto de fabricação, um total de 20 horas, que deu R$ 4.436,39. Para eu encontrar o valor total, eu discriminei aqui material direto, mão de obra direta, o custo indireto de fabricação lá do departamento de produção e o custo indireto de fabricação do departamento de acabamento. Somando todos esses valores, eu cheguei no valor de R$ 53.565,36. Esse é o total geral. Então, nesse total, é o total de fabricação de carrinhos, que no caso foram 4.000 unidades. Esse é um dos valores que o exercício pede para que vocês encontrem. Posteriormente, ele pede também para que você encontre o valor unitário do produto. Sendo assim, para eu encontrar o valor unitário, eu pego o total e divido pelo total de unidades de fabricação de carrinhos, que no caso foram 4.000 unidades. Então, 53.565,36 dividido por 4.000 unidades, sai um total de R$ 13,39 cada unidade, cada carrinho, no total de R$ 13,39. Então, sendo assim, pessoal, o exercício ele pedia, que a empresa apure os custos do produto, através do método de departamentalização, que é o que nós fizemos aqui, alocamos os custos indiretos de fabricação em cada um dos seus departamentos e depois calcule os custos totais, que no caso é esse valor de R$ 53.565,36, e também os custos unitários de cada produto, que no caso aqui é do carrinho. Então, o carrinho, cada unidade, R$ 13,39. Pessoal, então, de maneira geral, eu expliquei como se calcula um dos itens. Vocês têm mais 2 itens para ser calculado no exercício 1. Também tem o exercício 2 por completo, que também é a mesma linha de raciocínio. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição via WhatsApp, no grupo da sala, que será criado. Então vocês podem tirar todas as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu vou esclarecendo. Tudo bem? Espero que vocês tenham um bom desempenho nessas atividades e conte comigo sempre. E vamos, mais uma vez, frisar que nós temos que fazer a nossa parte para que essa pandemia ela dê uma acalmada o quanto antes, para que as nossas aulas presenciais voltem a acontecer. Tudo bem? Mas enquanto isso, as nossas aulas remotas serão executadas semanalmente e com qualidade. Boa noite e fique com Deus.